Olá, tudo bem com você? Estou passando aqui para compartilhar o terceiro capítulo deste livro que eu estou gravando para vocês aí no nosso canal no YouTube. Desde já peço para você dar um like aí, se inscrever no canal. Nós vamos estar trazendo sempre conteúdos bem relevantes para você e sua família. Hoje nós estamos no capítulo 3 desse livro. Ele é maravilhoso. O capítulo 3, ele é um pouco extenso, então eu vou dividi-lo em partes para nós estarmos falando. Ele é maravilhoso, muito conteúdo, muita informação, por isso nós vamos colocar em mais de um vídeo. Esse capítulo 3, o autor, Augusto Cury, ele vai falar sobre como devo colocar limites nos meus filhos. A primeira coisa que ele diz aqui na introdução desse capítulo é que ninguém muda ninguém a ferro e fogo. Então, uma esposa, ela não muda o marido, o defeito, né? Porque nós também temos defeito. Então, não tem como nós queremos mudar os nossos filhos a ferro e fogo. Ele diz que muitas vezes nós, como pais, queremos o que? Apontar as falhas dos nossos filhos, os defeitos deles, reclamar deles, das atitudes dele. Então, quando nós fazemos isso, nós não estamos aptos para criar filhos inteligentes e com limites. Ele diz assim, nós estamos aptos para consertar máquinas e não formar mentes brilhantes. Olha só que sério, né? Então, eu vou falar aqui sobre os 3 primeiros limites que ele cita. Ele vai falar sobre 10. Nós vamos falar hoje sobre alguns dos limites, os 3 primeiros, tá bom? Então, o primeiro limite que ele fala que toda criança, ela precisa desde cedo iniciar é dar valor ao dinheiro. Olha só, quando se fala de limite, nós só pensamos em corrigir comportamento. Não. Ele diz assim, olha, no primeiro limite que nós precisamos ensinar para os nossos filhos é dar valor ao dinheiro. E ele diz que problemas financeiros, né, são os causadores das maiores traumas de infância. Então, a parte financeira, ela é muito importante. Ele diz assim, ó, uma pessoa endividada, ela pode ser atormentada de noite por pensamentos perturbadores. Então, ensinar os filhos a lidar com dinheiro de maneira consciente, mesmo que você seja um bilionário, é fundamental para que eles tenham sucesso na vida. Para que eles tenham uma mente livre, que eles sejam criativos e responsáveis. Então, ele relata aqui que desde cedo nós precisamos ensinar nossos filhos a lidar com o dinheiro. Ele até dá uma dica que eu achei muito interessante, nós darmos mesada, né? Dar mesada para os nossos filhos, não uma mesada em excesso, né? Uma mesada X para ensinar eles a administrar aquela mesada. Eu achei muito interessante. Nada abundância. Então, o que acontece muitas vezes hoje? Porque os jovens, as crianças, elas têm dificuldade em gerir suas emoções. Por quê? Porque elas não aprenderam a ter disciplina, a valorizar o que realmente tem valor. Então, o que realmente nós precisamos conquistar, que o dinheiro não paga, é o quê? É o amor, a autoestima, a cooperação, ousadia, capacidade de empreender. Então, filhos que não têm limite em seus gastos não terão limites na vida. Olha que interessante, nós precisamos ter limites, ensinar nossos filhos a ter limites com relação ao dinheiro. Outro limite aqui que ele cita, arrumar a cama. Eu achei muito interessante isso, né? Quem ensina seus filhos a arrumar a cama quando acorda? Então, ele diz assim, se o filho, desde a mais tenra idade, desde pequeninos,
nós ensinarmos nossos filhos a arrumar a cama, esticar o lençol, colocar o travesseiro no lugar, colocar a coberta no lugar, organizar as suas coisas, colocar os calçados no lugar, nós estamos ensinando limites para os nossos filhos. Então, nossos filhos, eles precisam ter deveres, né? Não estou falando sobre trabalho infantil, ele ainda fala sobre isso. Nós não estamos falando sobre trabalho infantil, nós estamos falando sobre atividades que eles conseguem fazer, que não é pesado e que vai ensinar eles a terem limites. E olha só, ele fala assim, que a nossa cama, ela é um solo sagrado para repor a nossa energia física, mental. E é importantíssimo nós ensinarmos os nossos filhos a ter um ritual de arrumar a sua cama, de cuidar da sua cama, de mostrar a importância que a cama é para o descanso, para a restauração do físico, do emocional. Então, isso pode levar alguns minutos, mas é de suma importância. Então, cada criança, adolescente, eles precisam ter esse compromisso de arrumar a cama. Mesmo que você tenha funcionária em casa, mesmo que você tenha uma pessoa que cuide dessa parte, a criança precisa fazer isso. Isso vai ajudar muito na questão dos limites. Outra coisa que ele fala que nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós somos uma equipe, nós somos um time. Então, quando nós estamos num time, um colabora com o outro, um ajuda o outro, para não sobrecarregar ninguém e para nós buscarmos juntos o desenvolvimento da nossa casa, da nossa família. E o terceiro limite, olha só que interessante, guardar pratos e talheres. São tarefas simples, não é pesado e que as crianças precisam aprender. Então, lembrando sobre o fato de que somos uma equipe, então nós precisamos delegar funções, tarefas para os nossos filhos, independente da idade dele. Mesmo ele sendo pequeno, tem algumas coisas que ele consegue fazer. Então, cada um colabora com aquilo que consegue. Então, olha só, quando nós somos atuantes na nossa casa, quando a criança ela é atuante, ela se sente pertencente a essa família, ela se sente responsável por ajudar a manter. E isso vai o quê? Gerar limites nos nossos filhos. Também ele fala o quê? Que nós não podemos apenas só falar de direito, né? O nosso filho só tem direito, né? Tem pais que trabalham para dar as coisas para o seu filho, mas não ensina que ele também tem dever. Ele também precisa ter as suas funções dentro da família. Então, desde cedo, colocar eles para estar ajudando. Olha só que interessante essa frase desse limite, que é arrumar a cama. A criança que não aprende desde cedo a lidar com limites será egocêntrica, transformará seus pais em serviçais e desejará que o mundo gravite à sua órbita. Olha só, isso ensina nossos filhos a se doar, a ajudar, um sentimento de equipe, de parceria. Caso contrário, a criança vai se tornar o quê? Egocêntrica, vai pensar só nela. Olha só que importante. Limite 4, para nós finalizarmos agora essa parte. Realizar tarefas escolares. Então, tem muitos pais que eles fazem a tarefa para os seus filhos. Olha só que seria importante nós colocarmos disciplina com relação ao estudo dos seus filhos. É importantíssimo mostrar que é importante ele ter um momento de estudar, de sentar numa sala, num local silencioso, tranquilo, que ele possa estudar, que ele possa, e quando, sem distrações, ele diz assim, sem distrações, sem celulares, sem TV, sem barulho, porque isso vai facilitar o aprendizado deles. Então, olha só, nós temos que mostrar para os nossos filhos, ele cita aqui também, que as tarefas escolares não são um sacrifício, mas são o quê? Um oásis. Então, o conhecimento, ele é um oásis.
nós precisamos despertar nos nossos filhos o desejo pelo conhecimento, pela pesquisa, pelo estudo. Então, desde muito pequenas, as crianças elas são inteligentes e capazes de desenvolver os seus conhecimentos. Infelizmente, tem muitos pais que falam: meu filho não consegue, meu filho é burro, meu filho é isso. Não precisamos falar esse tipo de coisa com relação aos nossos filhos. Eles conseguem, eles podem, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua característica, mas todos eles têm a sua inteligência. Nós precisamos focar no positivo dos nossos filhos. Olha só também, ele precisa descobrir que aprender é uma aventura. Aprender, ter conhecimento é uma aventura que dura para a vida toda. Então, era essa a nossas quatro limites nós vamos falar hoje. Na próximo vídeo, nós vamos falar uma coisa muito interessante, que é a respeito do uso dos celulares com inteligência, né? Nós estamos vendo que hoje em dia nós temos uma grande dificuldade com relação aos celulares com crianças e adolescentes. E isso prejudica de uma forma exponencial o cérebro, prejudica a vida dos nossos escolares, dos nossos filhos, prejudica o desenvolvimento saudável deles. Então, o limite número 5, nós vamos estar falando no próximo vídeo, fique atento. Se inscreva no canal para você não perder, não perca, né, os vídeos. Pelo menos a cada 2 dias eu estou colocando aqui, estamos resumindo este livro aqui que é maravilhoso para você pai, para você mãe, professor. Esse é maravilhoso. Então, ele está dizendo aqui, só para dar uma palhinha para vocês, de como é o início aqui, ó. Os maiores desafios da educação mundial nos dias atuais são os celulares. Quem criou os celulares? Steve Jobs. Steve Jobs, ele afirmou que ele não permite os seus filhos usar o iPhone. Olha só, o criador do iPhone, o criador dos celulares, não deixa seus filhos usarem os celulares. Por que será? Ele se atentou que o uso excessivo dos celulares, smartphones, iPhones, pode viciar o ser humano como uma droga psicoativa. Entenderam? Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o limite número 5. Depois, nós temos aqui o número 6, não usar celular na mesa, celulares no final de semana, games com inteligência. Então, no próximo nós vamos falar sobre esses 3 limites que têm relação com o celular, tá bom? Então, Deus te abençoe, que esse conteúdo possa ter ensinado você, edificado você e te ajudado a colocar limite nos seus filhos. Eu quero só dar uma fala. Eu aprendi que você tem que arrumar a cama todo dia. Eu aprendi que você tem que fazer isso todo dia. Não. Nós precisamos ter sabedoria quando nós vamos lidar com os nossos filhos. Nós precisamos conhecê-los, explicá-los, sentar com eles. Antes, se você não tem esse hábito na sua casa, primeiro você vai sentar e vai explicar. Olha, nós somos uma família, nós somos um time e cada um precisa fazer a sua parte para que nós possamos vencer essa corrida ou esse jogo, né? Não sei como você vai explicar, mas você vai usar essas falas e aí vai ajudar o seu filho a desenvolver os limites saudáveis para que eles venham a crescer grandes homens e mulheres que vão fazer a diferença nesse mundo, tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigada. E não esquece, coloca lá um like, coloca lá no sininho, aperta lá e se inscreve no nosso canal. Deus te abençoe.